Estamos na nossa série de final de ano, Esperança. Nada melhor do que, depois de um ano tão difícil, bom vê-los aqui conosco. Depois de um ano tão difícil que nós passamos, nós falamos sobre isso. O Natal é este tempo onde nós falamos a respeito da esperança. E eu comentei semana passada sobre a manchete da revista Time dessa semana, que saiu na segunda-feira, dizendo que 2020 é o pior ano de todos os tempos. Foi o pior ano de todos os tempos. Se fosse um filme, você estivesse assistindo o ano de 2020, provavelmente você ia querer parar ali no mês de março ou no mês de abril e dizer, não, já ficou um pouco chato. A matéria diz algo muito interessante, diz que a nossa geração não está preparado para isso. Muitos de nós não passamos por nada parecido aqui. Para alguém ter passado pela crise econômica da década de 30, 29, ia precisar ter aí já 90, quase 90 anos. Ou, para alguém ter passado pela Segunda Guerra, enfrentado aquele momento, 80 anos. Nós não temos aqui, temos alguns irmãos, né? Tem ali que daqui a uns tempos está quase lá, mas ainda não chegou perto não, né, pai? Tem alguns irmãos aqui, mas ainda falta uma jornada para chegar até lá. Nós não enfrentamos nada parecido com o que passamos este ano. Algo que muito onde nós colocamos as nossas esperanças foi abalado. A nossa carreira, nossa economia, a nossa saúde. Tudo isso ficou muito frágil neste tempo. E na semana passada, eu falei algo que eu fiquei pensando essa semana. Eu disse que a nossa esperança revela onde está o nosso coração. Deixa eu exemplificar isso. Vamos supor, um garoto, ele quer conquistar uma mocinha. Ele tem a esperança de conquistar essa mocinha. O que ele faz? Ele se produz, ele compra um perfume, ele compra uma roupinha nova, ele marca aquele encontro com a mocinha, na expectativa de conversar com ela e, de iniciar ali um cortejo, palavra antiga, Então, a esperança dele move algumas ações. Esperar que ele vai conseguir um relacionamento com a determinada mocinha, move este rapaz a fazer algumas coisas. Ou você está planejando, tem a esperança, a expectativa de construir uma casa. O que você vai fazer? Você vai fazer as contas, você vai ver quanto você tem de dinheiro, quanto você precisa de dinheiro. Aquilo que nós esperamos, a nossa expectativa em algo revela as nossas ações. O nosso esperar em Deus, ter a nossa esperança em Deus, nessa verdade, em Cristo Jesus, ela revela o que está em nossos corações. Por quê? Porque ela revela as nossas ações. O esperar em Deus não é um esperar sentado num ponto de ônibus, olhando o tempo passar até que você olha, lá o ônibus, e você fica ali sem fazer nada todo aquele tempo. Não. O esperar em Deus transforma a nossa vida. O esperar em Deus nos leva a algumas ações, algumas atitudes. E quando nós falamos semana passada sobre a esperança em tempos difíceis. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a esperança no lugar certo. Para isso, pegue novamente o Evangelho de Lucas, seu texto bíblico. Seu texto bíblico no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 20. Mantenha o seu texto bíblico aberto. O texto será projetado, mas mantenha, que você possa acompanhar aí comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 20. A palavra do Senhor, ela diz:
Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Senhor, que é Cristo, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança, envolto em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitados na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ilumine as nossas mentes, ó Deus, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se o ar-condicionado estiver ventando forte, se o ar-condicionado estiver muito frio, podem desligar ou pegar o controle, viu, Alberto? Você que está pertinho, o Vitor, os meninos que estão pertinho aqui, tá? Podem ficar à vontade, por favor. No texto em que nós vemos duas histórias. Primeiro, a narrativa do nascimento de Jesus, ela está somente em dois evangelhos. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mateus que escreve para os judeus, então por isso ele começa, com a genealogia de Jesus. Lucas não, Lucas ele escreve de forma mais global. Para alcançar outros povos, a narrativa que ele está escrevendo. E aqui, quando nós lemos, Lucas ele traz duas histórias. Primeiro, ele começa situando o tempo e o ano, e contando a história do contexto, do tempo dele que está acontecendo. Por isso que no versículo 1, então, ele diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população para um grande censo.
Não como nos nossos dias, né? Quando bate alguém na sua porta e pergunta, alguém do IBGE bate na sua porta e pergunta quantos moradores tem, qual que é a renda, enfim, todas essas perguntas. O que tinha que fazer quando essa convocação acontecia? Eles tinham que voltar para a sua cidade, a fim de alistar-se. O cidadão romano, ele deveria se apresentar para o império, para que o império pudesse saber quantos soldados eles tinham. Mas também, tanto o cidadão romano, como o judeu, como o grego, eles tinham que se apresentar para apresentar os seus feitos, para que o império pudesse fazer a contabilidade dos impostos. Quantos eles vão arrecadar, quanto você vai pagar. E era num desses momentos que Lucas está dizendo que o nascimento de Jesus ocorre. Mas veja que importante, por que Lucas ele traz o nome de César Augusto? Primeiro, porque ele era conhecido antes como Otaviano, ou agora me esqueci um outro nome também, parecido na sua pronúncia. Ele era sobrinho neto do grande Júlio César. Em uma das suas batalhas, Júlio César manda avisar para ele, então, que o seu sobrinho neto irá assumir aquilo que ainda era conhecido como a República de Roma. Mas veja o que César Augusto ele fez. Ele institui o Império Romano e ele dá início ao culto ao imperador, dizendo que Júlio César era o grande Deus e ele era o Filho de Deus. Por isso, então, se encontra ainda na história essas moedas com a cara de César Augusto, dizendo que ele é o Filho de Deus. E veja que interessante como que Jesus ele vem neste momento. O Filho de Deus ele nasce quando o império ele está dizendo quando o imperador está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, a Roma passa de uma república para um império onde o imperador ele merecia ser cultuado. Mais ainda, César Augusto era detentor de um grande poder político e de um grande poder militar, econômico e militar. O Império Romano nunca foi tão rico, o Império Romano nunca foi tão poderoso como na época de Jesus. No versículo 2, então, Lucas vai dizer que isso acontece no primeiro mandato de Quirino, que era governador da Síria. E aqui nós temos, algumas pessoas colocam isso, uma confusão aqui, quando vai dizer, porque Quirino ele teve 2 mandatos, o primeiro de 4 a 1 antes de Cristo e depois de 6 a 11 depois de Cristo. O que Lucas está dizendo é que foi feito ainda aqui no final do primeiro mandato de Quirino. Quirino que era homem de César. Quirino que servia a este império, que colaborava com o poder deste império. Onde isso tudo se concentrava? Qual que é a grande cidade nesta época? Roma. Roma, uma cidade aí com mais de 1 milhão de habitantes. Pensa, gente. Hoje, as cidades com quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de habitantes é muito comum para nós. Uberlândia ainda não está chegando lá, 800 mil? Mais ou menos, 700 e pouco, né? A gente vai ver, talvez, ano que vem, o resultado disso, mas é muito fácil a gente ver cidades que têm aí 1 milhão de habitantes. Mas, para a época, onde 97% da população era rural, imaginar uma cidade com quase 1 milhão de habitantes era algo surpreendente. Tinha ali mais de 45 mil prédios, uma grande metrópole, uma grande cidade. E aqui nós temos, então, o imperador, os seus homens e a sua grande cidade. Lucas ele está datando quando isto acontece. Mas Lucas também ele está trazendo o contexto daquele momento, quando Jesus nasceu.
E veja como que ele vai fazer um paralelo agora entre a história deste império e a história de Jesus. Se de um lado nós temos o imperador, o que se diz o Filho de Deus, por outro lado, o nascimento do Filho de Deus. Se por um lado ele narra Quirino como um homem de César, agora a mensagem é a pastores. Se por um lado uma grande cidade, uma grande metrópole, agora isso tudo acontece, o rei ele vem em Belém. Vamos começar pela cidade. Uma vila de mais ou menos 500, 600 pessoas. Belém, que quer dizer, quando nós vimos lá na nossa primeira série de mensagem, quando nós falamos sobre Ruth, Belém, que quer dizer a casa do pão, um lugar muito apropriado para o nascimento de Jesus, o pão da vida, conhecida como a cidade de Davi, onde tem uma grande promessa, onde o rei, aquele que viria a ser o resgatador, o rei de Israel, ele viria a nascer nessa cidade, mas uma cidade muito pequena, para não dizer quase que insignificante para aquele tempo, para aquele contexto. Mas é nessa cidade. Lucas ele vai trazer o relato do aparecimento dos anjos aos pastores. E aqui é algo que eu acho muito intrigante. Algumas pessoas tentam colocar em xeque a história da Bíblia. Dizer que não é verdade, esse texto é muito confuso, as datas não batem, enfim. Mas deixa eu te contar algo. Se você fosse inventar uma história, se você fosse forjar toda essa história, como você contaria? Vamos olhar para o contexto de quem eram esses pastores. Você iria dizer que o anjo apareceu a pastores. Pastores, na época, eram homens de função indesejada. Não era algo como hoje, como alguém que deseja o ministério, algo com uma grande obra, ou alguém que na semana do dia do pastor presbiteriano recebe tanto carinho no grupo da igreja. Eu agradeço vocês. Não era dessa forma. Ninguém queria ser pastor. Se você criasse o seu filho nas grandes universidades de Roma, você que trabalhou ali no interior do império, mandou o seu filho para a capital para estudar, e ele volta e fala para você: eu vou ser um pastor de ovelhas. Ia ser a maior tristeza para a família. Claro que isso não iria acontecer com alguém que foi estudar, né, gente? Estou dizendo que se fosse no nosso contexto de hoje. Homens que não tinham uma credibilidade. Alguns historiadores, não muitos historiadores, eles dizem que muitos desses pastores, às vezes, amanhecia o dia, eles estavam bêbados. Por quê? Abrindo um parênteses aqui, gente, a respeito da data do nascimento de Jesus. Muito provavelmente não foi dezembro. E muito do que nós temos é apenas das tradições, do comércio e tudo mais. Por quê? No mês de dezembro, nesta região, era muito frio, não tinha ovelhas no campo. Provavelmente ali num outono, numa primavera, num momento como este próximo aqui. Mas o que acontecia? À noite a temperatura caía. E esses homens, para se esquentar, às vezes bebiam algo que pudesse aquecê-los, e alguns deles eram encontrados bêbados. Homens que eram excluídos da religiosidade. Muito provavelmente essas ovelhas eram ovelhas usadas nos sacrifícios de purificação. Você que ia no templo prestar culto, você tinha que passar por um processo de no mínimo 3 dias até 7 dias para a purificação antes de adentrar ao templo. Esses homens não tinham este tempo. Esses homens não participavam deste momento de culto. Então eram homens com uma profissão indesejada, homens que não tinham credibilidade, homens que não participavam do culto. Se você fosse inventar essa história, você iria dizer que o anjo apareceu para pastores?
eu não. Lucas ele traz justamente esse relato do que aconteceu. E veja a importância do que Deus está fazendo. E veja que algo lindo aqui. São para esses homens. Os homens que cuidavam possivelmente das ovelhas, dos animais que iriam ser utilizados no sacrifício. Mas é para esses homens que o anúncio vem primeiro, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu. Olha que coisa fantástica. É para esses homens que vem o primeiro convite, para que eles possam conhecer o anúncio de Cristo Jesus. E veja, no versículo 14, que coisa linda, uma multidão de anjos aparece e eles cantam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, ou aos quais Ele concede o seu favor. Sabe o que acontecia na época? Quando uma criança nascia, a comunidade se juntava, os músicos se juntavam para cantar músicas músicas simples, que pudessem retratar aquele momento de alegria, mas Jesus teve uma multidão de anjos cantando a respeito deste momento. E Jesus, uma criança que nasceu fora de casa, uma criança que nasceu num local que não era apropriado, que foi colocado em um berço improvisado, e aqui a gente não vai discutir se foi num celeiro, numa caverna, o local, porque hoje estamos fazendo com as crianças, né, gente, na temporada do Alto Kids ali, e muito do que nós conhecemos, mais uma vez, é parte das tradições e de alguns historiadores que vem narrando ao longo do tempo essa história. Mas o rei que nasceu de forma simples. O rei que nasceu não de forma grandiosa, num sentido, na visão dos homens, mas de forma simples. Em Cristo Jesus, Deus cumpre a sua promessa. Duas histórias. O imperador que se diz Deus, ou filho de Deus, em meio a homens poderosos, dentro de uma cidade grandiosa. E a história de Jesus, trazido como anúncio para homens simples, numa cidade também muito simples. Mas qual a história que está fazendo história de verdade? A história dos grandes impérios, a história dos grandes reis, a história dos grandes homens poderosos, ou a história que está fazendo a história é de uma criança que nasceu de forma simples. Olhando para nós, no momento atual da sua jornada, qual a história é central na sua vida? O que é central na sua vida ou o que é periférico? Como, Bernardo? O que você quer dizer com isso? Onde nós colocamos a nossa esperança? Nos grandes impérios? Nas grandes construções, nos grandes feitos, naquilo que nós podemos construir, fazer, obter ou ter, segundo os padrões desse sistema, segundo os padrões deste império, segundo os padrões deste mundo. Ou a história que está no centro da nossa vida é a história de uma simples criança que veio ao mundo. E se tornou, veio ao mundo para ser um grande rei, para reinar sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos falar onde nós colocamos a nossa esperança. E precisamos colocar a nossa esperança no lugar certo. Aproveitar o final de ano, onde nós estamos falando sobre esperança, onde nós estamos aproveitando esse tempo de Natal, depois de um ano tão difícil, e olhar onde está a nossa esperança.
para colocar a nossa esperança no lugar certo, em primeiro lugar, nós fazemos isso quando reconhecemos que temos um Salvador. Versículo 9 a 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O Salvador que é o libertador. Aquele que iria trazer a paz. Na grande visão de um judeu, o Salvador, a promessa do Salvador no Messias, um rei forte, poderoso, que traria paz sobre Israel novamente. Essa era a visão deles. Mas, no momento que Lucas está trazendo, no momento do nascimento de Jesus, eles estavam vivendo a Pax Romana, que já estava acontecendo desde 27 a.C., um momento de paz, um momento onde não havia mais grandes guerras, um momento onde o povo judeu, ou o povo de Israel, eles poderiam viver, de certa forma, com a sua cultura, com a sua prática, com o seu culto, de forma até tranquila, comparando com outros momentos que eles estavam vivendo. Um momento onde o Império Romano ele dava abertura para que esses povos pudessem conviver, viver em paz, contanto que eles trabalhassem, gerassem lucros, eles estivessem respeitando os limites da cultura, da sua cultura. Então, quando nós olhamos para o contexto de Jesus e dos evangelhos, nós vemos a cultura do povo de Israel, dos judeus, convivendo muito tranquilo com a política romana. O imperador que apresentava a paz para eles. O imperador que se apresentava como filho de Deus e diz: eu dou a paz para vocês. Eu sou o Salvador de vocês. Era isso que o Império Romano estava dizendo para eles. Nós acolhemos vocês, nós abraçamos vocês, nós trazemos a paz, não tem mais guerra, vocês podem crescer, prosperar, cultuar o seu Deus, vocês estão protegidos, vocês têm esta paz. Um império que diz: eu sou o Salvador. Mas o filósofo estoico Epiteto, ele diz o seguinte: o imperador pode fazer cessar a guerra, dando a paz à terra e aos mares, mas não é capaz de fazer cessar a paixão, a aflição e inveja. Não é capaz de dar a paz ao coração, pela qual o homem anseia mais do que qualquer outra paz exterior. O imperador não pode trazer a salvação, a paz entre Deus e os homens. Aquilo que mais nos perturba, o pecado que nos distancia de Deus, o pecado que nos traz para um caminho de morte, o pecado que nos traz para um caminho de perturbação, o pecado que nos traz para um caminho de aflição. O imperador não pode ser este Salvador. E veja, quando nós olhamos e fazemos uma comparação com o tempo que nós vivemos, como o Império Romano se apresentava, e hoje, como muitas vezes esperamos a nossa salvação, ela vem do sistema deste mundo. Que a nossa salvação ela venha através da economia. Estamos esperando pela vacina. Se Deus quiser, enfim, polêmico o assunto. Mas quantas pessoas colocam a esperança nisso? Que vai ser a salvação para o ano de 2021. Que vai ser a salvação para a economia, a salvação para o mundo. E não vai para o mundo que está caminhando para a morte, para o mundo que está caminhando para um caminho distante de Deus, as coisas desse sistema. Quantas vezes nós assumimos coisas deste mundo como salvadoras para a nossa vida, a nossa carreira, o nosso trabalho.
E nós colocamos a nossa esperança nisso. Os nossos relacionamentos, os relacionamentos salvadores que podem nos tirar da nossa aflição, da nossa profunda angústia que está em nosso coração. E não vai, porque é somente Cristo Jesus que é o nosso Salvador. O império se apresentava como Salvador. Este mundo, esse sistema se apresenta para nós como Salvador. Ou, o que está em seu coração que é como um Salvador para você? Somente Cristo Jesus é quem pode trazer a paz, o consolo, restaurar o nosso relacionamento com Deus e aí sim, paz na terra entre os homens, a quem Ele concede o seu favor, a sua graça. Em segundo lugar, colocamos a nossa esperança no lugar certo quando reconhecemos que temos um Senhor. Veja o final aí do versículo 10, depois que ele fala o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo é uma palavra que faz parte do vocabulário hebraico. O Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para reinar sobre Israel. Mas Lucas também, como escrevendo um evangelho global, ele traz aqui então Senhor, ou Kyrios, que é uma palavra do vocabulário romano, por assim dizer. O Senhor, o Senhor, o dono, o proprietário, aquele que tem o poder em suas mãos. Sabe o que eu acho mais legal quando eu estou lendo a Bíblia? Como ela é escrita de forma intencional para trazer a sua mensagem. Como que Lucas, quando nós lemos o Evangelho de Lucas ou o livro de Atos, ele é tão intencional em cada palavra na construção do seu texto. E o que ele está dizendo? Que nasceu o Cristo, o Salvador, o Rei, o Senhor que vai governar todas as coisas, que vai trazer o seu reino. E mais uma vez, quando nós fazemos um comparativo com o que o Império Romano estava dizendo, o Império Romano que dizia, eu sou o libertador de vocês, eu sou o Senhor de vocês. E como o modus operandi deste mundo, ele faz a mesma coisa em nos dizer que ele é o libertador, que Ele é o Senhor, que para isso nós precisamos servi-lo. Para você se encaixar nesse sistema, para você se encaixar neste mundo, para você se colocar em determinados grupos de pessoas ou até grupos profissionais, você precisa viver, fazer, vestir, caminhar, falar, assistir, fazer tudo o que eles fazem, para se encaixar neste sistema e se tornar verdadeiros escravos deste império, deste mundo. Quantas pessoas são escravizadas porque tem este sistema, este mundo como Senhor em sua vida? Aquilo que dita os padrões, os meios para a sua vida, onde está a esperança dessas pessoas, são apenas coisas terrenas. E eu lembro da carta de Tiago, quando Tiago escreve para este povo que estava espalhado, sofrendo, quando eles estavam planejando, olhando para o mapa e dizendo, olha, nessa região nós temos paz, nessa região nós vamos produzir, fazer, crescer e prosperar. Tiago fala para eles, o que vocês estão falando? Como que vocês estão dizendo essas coisas, que vocês podem fazer algo, que vocês podem construir, que vocês podem obter? Tiago vai dizer, em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, se aquele que é o Senhor sobre a vida de vocês, se for do agrado do Senhor. Mas quantas pessoas vivem segundo o agrado deste sistema?
Se for do agrado desse sistema, se for como este mundo quer, nós vamos fazer, nós vamos obter, nós vamos construir. Isso em diversas áreas, nós poderíamos aprofundar aqui, desde a construção da família, a como nós lidamos com as nossas economias, enfim, tantas coisas. Para colocar a nossa esperança no lugar certo, nós precisamos olhar para Cristo Jesus, para Ele que é Senhor, e fazer parte desse reino, de aprender dEle, de olhar como padrão, Cristo Jesus como referência para as nossas vidas. Aí sim colocamos a nossa esperança no lugar certo. E em terceiro, colocamos a nossa esperança no lugar certo quando reconhecemos que somos carentes da graça de Deus. Versículo 14. Termina dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, ou a quem Ele concede o seu favor. E aqui é graça, o favor de Deus, a graça imerecida que nos alcançou. Em um tempo onde o sistema proporcionava para eles poderem dizer que eles podiam construir algo, que eles podiam fazer algo, que eles tinham algo para se gloriar e dizer: no que eu faço, no império que eu sirvo. Mas a nossa esperança só está no lugar certo quando nós nos arrependemos e reconhecemos quem nós somos. Reconhecemos que estávamos distantes de Deus, que a graça do Senhor alcançou as nossas vidas, que somos carentes e necessitados da graça de Deus. Quando Deus se revela para nós, quando Deus se mostra para nós, e nós olhamos para Deus e olhamos para as nossas vidas e reconhecemos quem nós somos, aí sim nós voltamos a nossa esperança para essa graça. Que quando ela nos alcança, que quando ela nos resgata, que quando ela nos tira da morte para a vida, ela se torna irresistível para nós. A graça do Senhor. Mas eu quero voltar no primeiro anúncio do anjo. Ele começa dizendo: não temais. O não temais, essa afirmação ela vai ecoar por todo este texto, para dizer para esses homens: não temais, porque vocês têm um Salvador, porque vocês têm um Senhor, porque vocês têm um Deus gracioso. As pessoas estão dizendo que este ano foi o pior ano de todos os tempos. Mas em um ano como este, nós podemos reconhecer que nós temos um Deus Salvador. Em um ano difícil como esse, nós podemos reconhecer que temos um Senhor reinando sobre todas as coisas. Nós podemos reconhecer que temos um Deus gracioso. E a mensagem que chegou àqueles pastores chega às nossas vidas: não temais. Coloque a sua esperança em Deus. E eu lembro do versículo de João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá um mundo, não como um sistema. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós podemos ter essa esperança no Senhor. Mas qual história está fazendo história na sua vida? A história desse sistema, a história dos padrões deste mundo, a história dos seus grandes feitos e construções, ou a história de Jesus, a história que alcançou esses simples homens e esses pastores. Bernardo, como avaliar isso? Como avaliar qual história está conduzindo a minha vida? Veja a reação dos pastores, nos versículos finais. Eles ouviram o que o anjo disse e eles obedeceram.
Eles anunciaram e eles glorificaram a Deus. Quer saber qual história está fazendo história na sua vida? Avalie se você tem dado ouvidos para esta esperança, para a esperança que vem do Senhor. Obedecido, feito parte do seu reino, anunciado, contando para as pessoas deste mundo a respeito dessa esperança e vivendo para a glória de Deus. Aí sim vamos avaliar e saber que a nossa esperança está no nosso Salvador, no nosso Senhor, no nosso Deus gracioso. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque foi um ano tão difícil, mas nós paramos e reconhecemos, ó Deus, que nós temos um Deus Salvador, Pai. Um Deus que nos libertou do império das trevas, do sistema deste mundo caído em pecado, caminhando, ó Deus, para a morte eterna. E o Senhor nos libertou, ó Deus, libertou dos padrões desse sistema, libertou de como vive as pessoas desse sistema, ó Pai, e nos chamou para uma nova vida, uma nova esperança, uma esperança que está no Senhor, ó Deus. Nós temos um Deus que é Senhor, que não perdeu o controle de nada, que está no controle de todas as coisas, que está governando as nossas vidas, que está direcionando as nossas vidas, ó Pai. E nós temos, ó Deus, essa segurança, este consolo, esta paz de caminhar com o Senhor e de saber que o Senhor está reinando, Pai. De saber que nós temos um Deus gracioso. Porque Cristo Jesus nasceu, Pai. Porque a luz de Cristo brilhou. Porque a graça do Senhor alcançou os homens, alcançou as nossas vidas, ó Pai, nos resgatou deste império, da morte, do sistema. E nos chama, Deus nos convida para uma nova vida com o Senhor, ó Pai. Que possamos viver, ó Deus, evidenciando a nossa esperança, dando evidências, ó Pai, dessa esperança que está em nossos corações, sendo servos obedientes ao Senhor, anunciando essa esperança, ó Deus, e vivendo, ó Pai, em nossos contextos, para a sua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Teu Santo Espírito e a esperança que o Teu Santo Espírito produz em nossos corações, esteja com todo o povo de Deus. Amém.